Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro encontro aqui do Ligando os Pontos, que é o nosso novo programa aqui de quinta-feira, né? A gente finalizou o rumo certo e agora a gente vai estar começando uma nova fase desse projeto. Aline, minha esposa, seja bem-vinda. A gente está aqui em São Paulo hoje, eu nem estou em casa, então a gente está inaugurando isso com chave de ouro, né? O nosso programa de hoje está começando de uma forma diferente que nem em casa eu estou, ou seja, estou a alguns quilômetros de distância, mas faz parte do processo. A gente precisa fazer o trabalho e vamos fazer da melhor forma possível, né? E a proposta do Ligando aos Pontos, só para você que está chegando agora entender melhor como é que vai funcionar a dinâmica, né? Aqui a gente vai procurar, aqui é um bate-papo, né? É um bate-papo com a maior intenção nossa aqui é trazer uma reflexão, trazer insights, trazer pontos de sabedoria, né? Ligar alguns pontos. Simone, Gilmara, sejam muito bem-vindas. Estou de longe, hein, Simone? Um pouquinho hoje, né? Hoje está de São Paulo aqui começando o nosso primeiro programa. Mas como eu estava falando, o nosso intuito aqui não é fazer um estudo, né, do Evangelho, da Bíblia, né, não é trazer alguma coisa mais fundamentada, não. A gente vai trazer algumas coisas que a gente pode, através da sabedoria da Bíblia, né, porque a Bíblia é um livro assim repleto de conhecimento, que a gente pode transformar esse conhecimento em sabedoria, né, aplicando isso no nosso dia a dia, né, porque às vezes, muitas das vezes a gente saber somente a informação é legal, traz conhecimento, mas se a gente não aplicar isso no nosso dia a dia, se a gente não aplicar esse conhecimento, né, e não transformar esse conhecimento em sabedoria, perde o fundamento, né? Então a gente deixa passar, deixa de lado ali aquele conhecimento que poderia estar fazendo transformações no nosso dia a dia, e a gente deixa passar, às vezes por simplesmente não prestar atenção, às vezes por falta de interesse, às vezes por falta de tempo. Ou seja, cada um tem aí as suas vertentes, aí cada um tem os seus perrengues do dia a dia. A gente vai estar falando muito de perrengue hoje, mas a gente trazer uma visão um pouco mais aplicável. Ou seja, caramba, legal, cara, eu não tinha visto por esse ponto de vista, né? Então a ideia aqui é justamente essa: trazer alguns pontos relacionados ao próprio ensinamento da Bíblia, seja do Antigo e do Novo, né? A gente vai fazer aí um trabalho cada semana de uma forma diferente, não vai ter um planejamento assim de sequencial, não, vai ser alguma coisa mais intuitiva, tá? Então ali eu vou fazer um estudo na semana, a gente vai ver o que vai cair e a gente vai trazendo esses pontos aqui para ligar esses pontos no nosso dia a dia. Contrapartida, você também vai ter mais voz, né? Então você pode ficar super à vontade. Fábio, olha só, eu li isso aqui e entendi isso, mas ficou meio confuso. A gente pode falar sobre, lógico, e aí você pode mandar a sua pergunta aqui para gente, seja aqui pelo direct do nosso Instagram, seja pelo WhatsApp do Greg, não importa, sinal de fumaça, você pode mandar do jeito que for melhor para você a sua pergunta, né? Se for alguma coisa de caráter mais reservado, a gente não vai citar seu nome, a gente não vai falar, então a gente vai trazer ali os pontos que ficaram em dúvidas, duvidosos para você, e vai tentar esclarecer da melhor forma, né? Vai fazer o possível, porque muitas das vezes nós também somos humanos, né? Então a gente precisa às vezes daquela sabedoriazinha divina, né? Então a gente vai fazer da melhor forma possível para trazer esse conhecimento aqui, para poder você aplicar isso na sua vida, né? Eli, seja muito bem-vindo. Amor Brigadeiro Gourmet, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, olha só. Para a gente inaugurar esse nosso novo episódio, e aí nos estudos, né? Esse primeiro meio que foi no tirou, né? O certo, errado, eu peguei os papelzinhos, fiz ali um jeitinho especial que eu tenho aqui de selecionar os meus capítulos e caiu logo de cara Mateus, início do 1 e 2 ali, e Mateus ali é um cara que eu admiro, né? É um dos principais ali sobre o meu ponto de vista,
né? Enfim, apesar que todos eles foram escolhidos, mas ele traz ali, a forma como ele traz fica uma forma muito simples da gente entender, né? É muito explicável. E aí caiu justamente em Mateus 1 e 2. Só que aí, lendo, quando eu comecei a ler, começou a fazer mais sentido para mim a partir do capítulo 1 de Mateus 01, 18, parágrafo 18. Por quê? Porque ele traz muito ali a linhagem real de Cristo, né? Então, traz toda a árvore genealógica ali de Jesus e tal, de Cristo. E eu falei, legal, mas quando a gente vai desenrolando a leitura, que a gente chega em José, a gente começa a ter alguns insights bacanas. Então, eu vou começar, vou fazer aqui a leitura e a gente vai trazendo esses pontos para ver como, caramba, eu não tinha visto por esse ponto e como a gente pode estar aplicando isso, né? Por quê? O que acontece? Hoje, uma das principais, acho que talvez seja a coisa que mais incomoda nas pessoas é resolver seus perrengues, né? Todos nós passamos por diversos perrengues aqui na Terra e faz parte, até porque nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Então a gente vai passar por diversas provas e expiações, então isso aí faz parte da nossa jornada, né? Então o perrengue, ele faz parte do nosso dia a dia. Então você está passando por um perrengue, acredite, você não está sozinho ou sozinha, né? A gente está passando aqui por esses perrengues e muitas das vezes a gente quer saber ou a gente quer receber um sinal, uma mensagem, né? Quer descobrir o caminho, velho. O que eu faço para sair desse perrengue? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ser intuído? Né? Como é que Deus pode me guiar, me dar sabedoria? Às vezes a gente fica buscando por um sinal e às vezes ele não aparece, né? Por N motivos que a gente vai trazer aqui. E aí quando eu comecei a ler aqui da metade para frente, ou seja, do capítulo 18, do 1:18 em diante, Mateus 1:18 em diante, começou algumas coisas a instalar para mim, né? Então vamos lá. Ele começa assim, né? A linhagem divina de Cristo ali no parágrafo 18. Ele fala assim, ó, o nascimento de Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, antes deles terem qualquer coisa, Maria já estava grávida de Jesus, né? Então José, seu esposo, sendo um homem justo, né, e não querendo expô-la à desonra, né, a desonra pública, planejou deixá-la sem qualquer, sem que ninguém soubesse a razão daquilo ali, né? Então José descobriu aquilo ali e falou, cara, mas é impossível, não tem como, porque se a gente não ficou junto, não tem como ela estar grávida. Então eu vou fazer o seguinte, para não manchar a honra, eu vou simplesmente sumir do mapa, né? Então foi isso que passou na cabeça do José. Mas aí, olha só que interessante, enquanto ele meditava, né? Então, o ato de meditar, o que é o ato de meditar? Né? Cada um tem uma forma diferente de meditar. Eu vou falar a verdade que para mim é meio difícil, tá? Eu conseguir silenciar a mente, parar e ficar zen, é uma coisa meio... Eu tenho outras formas de meditação. Então, assim, cada um tem uma forma de meditação, mas ele está falando aqui, enquanto meditava sobre isso, eis que um sonho, né? Em um sonho, apareceu um anjo do Senhor. E aqui a gente começa já a entrar no ponto que eu quero chegar, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e que lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, olha só o que José recebeu ali, né? Apareceu ali um anjo do Senhor. E hoje, quando a gente escuta, quando a gente lê isso aqui, para nós que temos uma vertente, né, mais espírita, espiritualizada, ou seja, que entende ali que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ou seja, a própria doutrina espírita, a gente fala, fácil, cara. Ele está sendo intuído, né? Tem ali um espírito amigo falando com ele, né? Enfim, então para a gente talvez seja até claro, beleza, ele recebeu ali o anjo do Senhor e escutou. E aí, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta.
eis que a virgem receberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado de Emanuel, né? Que significa Deus conosco. José, ao despertar desse sonho, né, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então, a partir dessa intuição ou desse sonho, né, ou desse momento em que um espírito ou o anjo do Senhor falou com ele, ele recebeu Maria e falou, não, eu assumo essa causa então, né? Contudo, não coabitou com ela enquanto não deu à luz ao filho primogênito, e José colocou-lhe o nome de Jesus. Então, ali começou a interação de José com algo mais transcendente, com alguém que, a princípio, pelo que está escrito aqui, é um anjo do Senhor, né? Só que a gente precisa olhar isso aqui e entender que, naquela época, qual era o nível de conhecimento dessa galera? Vamos colocar dessa forma, né? Então, a informação, de um modo geral, era muito precária. A escrita era muito precária. Não eram todos que sabiam escrever. Então, imagina o seguinte, a gente está falando aqui de, pelo menos, 2022 anos atrás, né? Então, era um período mais rústico, mais grosseiro, né? Então, como decifrar isso? Então, ele decifrou como sendo um anjo do Senhor, entende? Mas quando a gente traz para a nossa realidade, entendendo o que a gente já conhece atualmente, fala assim, poxa, legal, ele foi intuído. Ou seja, ele, de certa forma, ele tinha um nível de mediunidade avançada, porque ele recebeu aquela informação, ele fazia parte desse processo. Se não fosse ele, talvez as coisas não fossem como foram, percebe? Porque ele fazia parte desse processo. Então, cabia a ele dar alguns direcionamentos, e a gente vai estar vendo aqui. Olha a importância de José nessa parada, né? Então, José, ele foi extremamente importante, e ele foi guiado por alguém. Ele foi guiado por o anjo do Senhor, né? Enfim, e aí aqui já no capítulo 2, ele continua aqui, ó, a visita aos sábios do Oriente, né? E aí ele fala assim, após o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, Rodrigo, seja bem-vindo, meu irmão, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, assim, a galera começou a ver que tinha um movimento ali diferenciado, né? E aí indagavam eles, né? Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus, né? Onde é que está ele? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, né? Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Falou assim, pô, alguma coisa estranha está acontecendo. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia nascido Cristo. Isso quem está perguntando é o rei Herodes, né? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, né? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo alguns és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel ao meu povo. E aí, olha só, de novo aqui, o ponto que eu vou puxar daqui a pouco. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-lhe exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mandou-os a Belém e disse, né? Herodes disse lá para o pessoal, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo, né? Então isso é o que ele falou da boca para fora. Após terem ouvido o rei, seguiram o caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente, no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se com o grande e intenso jubilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria,
sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram teu tesouro e lhe ofereceram o presente, né? Ouro, incenso e mirra. E aí olha só, e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retomaram para sua terra por outro caminho. Então olha só que interessante, lá atrás José ele já recebeu o primeiro sinal. Ele falou assim, ó, José, é o seguinte, eu sei que você não coabitou com ela, mas esse é o Cristo, é ele que vai guiar o teu povo. Então recebe ela como tua esposa. Ele foi intuído daquilo, ele aceitou aquela informação, ele aceitou aquele direcionamento e seguiu em frente. Logo depois, os reis também, os reis aqui, os magos aqui, eles também receberam, né? E ele falou assim, ó, não volta para Herodes, não. E aí eles retornaram para sua terra por outro caminho. E aí olha só o que acontece depois, né? Olha só que interessante. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José, em um sonho ele disse, de novo, apareceu um anjo do Senhor a José e disse para ele, levante-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanecerá lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então essa galera já queria matar o Jesus, porque sabia que ele era o prometido, né? Mas o anjo do Senhor, ele foi lá nos ouvidos de José. Olha só como José, ele foi uma parte ali, uma chave interessante para todo esse processo, né? Então José, de novo, ele foi intuído. José se levantou, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite ele partiu para o Egito, ele foi embora, né? E esteve lá até a morte de Herodes. E assim cumpriu o que o Senhor tinha prometido através dos profetas, né? Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se e terrivelmente o mandou matar todos os meninos que estavam ali, né? Todos os meninos ali da região ele mandou matar. E aí o que aconteceu? Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá. Olha só, ouviu-se uma voz em Ramá, pronto e grande lamentação. E Raquel que chora por seus filhos, a ser consolada, pois já não existe. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, né? E aí, novamente, a gente vê que em alguns momentos chaves, o José, ele foi intuído, os magos, os reis magos lá foram intuídos. Essa intuição, ela acontece desde sempre. Se a gente começar a ler aqui e pegar o Antigo Testamento, a gente vai ver que em diversos momentos, o Deus, ou o Espírito de Deus, ele aparece para quem está ali para guiar as pessoas para um determinado caminho. Só que o que acontece no dia de hoje? E aí a gente começa a ligar os pontos aqui para os nossos dias atuais. Hoje nós estamos imersos num mundo onde cada dia que passa nós temos mais e mais e mais atribuições. Cada dia que passa a gente está mais dispersos em situações, a gente tem mais distrações que fazem com que as nossas percepções elas fiquem muito levianas. A gente não consegue, muitas das vezes, criar essa conexão ou estabelecer essa conexão com o divino. E aí vem a chave. Por quê? José, ele teve um ponto fundamental e ele foi guiado ali para fazer com que Jesus fosse Jesus, né? Que Jesus fosse blindado naquele primeiro momento, onde ele ainda era inocente, ele não tinha consciência de nada, né? Então ele foi guiado ali junto com Maria para construir tudo que construíram. Agora a pergunta é, será que nós também conseguimos estabelecer essa conexão de modo a nós sermos guiados para o nosso real propósito aqui nessa existência? Porque, pare e pensa comigo, todos nós estamos num mundo de provas e expiações, certo? Todos nós temos a nossa missão, o nosso propósito maior é o quê? Evoluir moralmente para
um dia, todos sem exceção, sermos espírito de luz, sermos espíritos de primeira classe, onde a gente vai ter a felicidade eterna. Essa é a promessa para todos nós. Só que Deus faz os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento do bem e do mal, porém nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos para onde nós vamos. É assim que funciona, né? Então, uns vão levar mais tempo para seguir essa jornada, outros vão levar menos tempo, mas todos, sem exceção, vamos seguir nessa jornada. Entende? Então, o nosso propósito, assim como na época José, ele recebeu informações, ele recebeu intuições, ele recebeu ali esclarecimentos do que fazer para executar o propósito que ele tinha aqui na terra. E Jesus também executou o propósito que ele tinha aqui na terra, Maria também, até o próprio Herodes, cada um tinha o propósito, cada um seguiu em frente. E eles foram intuídos. Só que, diferente daquela época, hoje nós temos zero ou praticamente nula presença plena. E é justamente a presença plena que vai fazer essa nossa ligação com o mundo espiritual. É justamente quando nós começamos a minimizar as nossas euforias, a gente consegue estabelecer. E então a gente vê que nós hoje vivemos um mundo que é meio que inversamente proporcional àquela época, vamos trazer dessa forma, que hoje a gente tem carência de atenção, né? A nossa atenção hoje ela é muito baixa. E isso faz que nós tenhamos diversos problemas no nosso dia a dia e que a gente acabe passando por muito mais perrengues, talvez, né? Ou por percepções de perrengue, porque o perrengue daquela galera, naquela época, era muito grande, né? Mas a gente tem muito menos, a nossa percepção de perrengue é muito maior. E aí o que que acontece? Fábio, a gente consegue então entender qual é o nosso propósito, assim como José, para que a gente consiga ter talvez essas mesmas intuições, esses mesmos anjos do Senhor para nos guiar, nos direcionar naquilo que nós precisamos executar aqui na Terra. Vamos recorrer aqui ao nosso Livro dos Espíritos, que para mim, assim, se você ainda não leu, esse é o cara, né? E aí a gente vai aqui no capítulo 9, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí quando a gente vai aqui, ó, na questão 460, ele pergunta assim, ó: temos pensamentos próprios ou são sugeridos, né? E aí qual é a resposta aqui dos espíritos? Vossa alma é um espírito. Então assim, já manda real, cara, você fala assim, você é um espírito, né? Então, espírito fala com o espírito, né? Grosseiramente falando. Você é um espírito, né? Que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vão ocorrer às vezes ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Então, o que ele está falando aqui? Diferença. Hoje temos a tecnologia que ora aproxima e ora nos afasta. É isso mesmo. E nos mantemos focados na tarefa. Toma maior nossa responsabilidade. Muito maior nossa responsabilidade. Muito maior, com certeza. Porque a gente precisa de muito mais presença hoje. De muito mais presença, justamente por causa dessas distrações. E uma dessas distrações ela é causada pela própria tecnologia, né? Então, e aí ele continua aqui, né? Vossa alma é um espírito, né? Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, às vezes ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contrário a outros. Pois bem, nesses pensamentos há sempre os vossos e os nossos, ou seja, tem sempre os nossos pensamentos e os pensamentos aqui dos nossos amiguinhos espirituais. E aí, ou desencarnados, né? Da melhor forma. Isso vos coloca na incerteza, porque então tendes duas ideias que se combatem. E aí entra aquele anjinho e o demoninho no nosso ombro. Já viu o desenho? Quando rola isso, às vezes você quer sair de um perrengue. Tu tá lá, cara, poxa, Maria engravidou, mas eu não tive nada com ela. Que perrengue, velho.
Que perrengue. Imagina, naquela época, uma situação dessa. E ele começa na batalha interior dele. Poxa, vou deixar Maria, mas eu vou deixar, quer saber, eu vou sumir do mapa, que aí eu não vou ferir a honra dela e vou seguir meu caminho. Então, ele estava naquele perrengue, ele estava naquele momento de indecisão. E quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos nesse momento de indecisão? Quantas vezes a gente para e fala assim, cara, eu estou passando por tudo isso, o que eu faço? E aí a gente se encontra num beco sem saída. Porque a gente não sabe se a gente vai para a esquerda, se a gente vai para a direita, se a gente sobe, se a gente desce, se a gente fica parado. Fica naquele conflito interno. Porque o Tico e Teco, eles ficam ali brigando entre eles. Então ele está falando aqui, há sempre os vossos pensamentos e os nossos pensamentos. Ou seja, os espíritos pensam e a gente percebe. Né? A gente consegue ter essa percepção, mas como diferenciar? Né? E aí ele continua aqui na questão 4.000, ele fala o seguinte, como distinguir então, né, os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos próprios são, em geral, o do primeiro momento. Né? Além de tudo, não há para vós um grande interesse nessa distinção. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, a gente consegue um apoio, mas ele fala assim, ó, não há para vós um grande interesse nessa distinção. Por quê? Não tem um grande interesse nessa distinção, né? Vamos continuar aqui, ó. E muitas vezes é útil não sabê-lo. O homem age mais livremente assim, né? Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente. Se tomar o mau caminho, há nisso apenas maior responsabilidade, como está dizendo aqui Eli. Porque nós fomos imersos, ou foi nos concedido o livre-arbítrio. Então, fazer ou não fazer, seguir por um lado ou pelo outro, está sobre a nossa responsabilidade. Ir para o Egito, pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, estava sobre a responsabilidade de José. Ele recebeu uma certa intuição, ele recebeu um certo direcionamento, mas fazer ou não estava sobre a responsabilidade dele, porque ele também tinha o livre-arbítrio. E isso vale para nós. Fábio, eu estou entendendo tudo isso, mas, cara, eu preciso resolver o meu perrengue. E aí, como eu resolvo o meu perrengue? Vamos continuar aqui, ó. Na questão 464, ele fala assim, como distinguir um pensamento sugerido se ele vem de um bom ou de um mau espírito? E essa é a chave, porque o que vai diferenciar se os espíritos que estão ao nosso redor nos sugerindo, né? Vamos colocar assim, será que ele é um anjo do Senhor ou se ele é um capetinha do demo? Apesar de, né, ter uma brincadeira interna aqui, mas pode ser. De repente é um brincalhão lá que está querendo zombar com você para te levar para um caminho que vai satisfazer as vaidades, as vontades, né, as paixões dele, e ali ele vai meio que trocar energia com você. Então, como distinguir o bom do mal? E aí ele te fala, nada como a autorresponsabilidade, assim como José, ele traz para você, ó, estudai o caso. Estudai ao caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe vós fazer a distinção. Fábio, agora quebrou tudo. Continuei no mesmo dilema. Se cabe a mim fazer a distinção, eu continuo sem saber para onde eu vou. E talvez aqui venha a maior sacada, né? Porque todos nós temos a possibilidade de conectar direto com o Criador. Todos nós temos a capacidade de conectar com planos superiores. Porém, para que isso aconteça, a gente precisa estar intencionalmente voltado a isso. E para isso, a gente precisa começar a deixar de lado as nossas paixões, as nossas vaidades, os nossos desejos materiais. Porque quando a gente entende que nós fazemos parte de um plano maior e que a gente entende que
primeiro, a gente não está aqui sozinho na Terra. José, ele teve ali, ele tinha o direcionamento dele. Ele tinha um propósito. Mas o principal propósito, se a gente pegar num aspecto maior, era o quê? Blindar Jesus naquele momento. Blindar Maria naquele momento. E o que José fez? Ele simplesmente se doou ao próximo. Ele não sabia qual seria a consequência daquilo. Ele não sabia, talvez, aonde aquilo ali iria dar. Mas, moralmente falando, e José provavelmente já era um espírito mais evoluído, ele já tinha um nível moral maior, ele falou assim, cara, eu não posso deixar esses dois aqui e sumir do mapa. Mesmo não entendendo nada do que está acontecendo, porque Maria engravidou sem eu nem tocar nela. Poxa, imagina, há 2000 anos atrás, a gente ter essa percepção. Não, ela teve com outro, velho. Não tem como. É humanamente impossível isso. Mas, moralmente falando, ele blindou Jesus e ele blindou Maria. O que eu quero dizer com isso? Já para a gente ir começando a caminhar para o final. Quando a gente pega a tríade de justiça, amor e caridade e entende que o nosso propósito, sim, é evoluir moralmente, o nosso propósito, sim, é, em algum momento, ser um espírito de primeira classe, né? Ser um espírito de luz, mas esse é o nosso propósito individual. Só que a gente não consegue isso se a gente não blindar também as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não consegue isso se a gente não se preocupar realmente com aquelas pessoas que nos cercam. Então, quando eu tomo uma decisão que vai afetar direta ou indiretamente alguém, já começa o tiro sair pela culatra. Já começa a não ser uma decisão tão assertiva assim. Então, a gente consegue ter essa conexão direta com o divino? Consegue. Consegue. Mas, independente se você vai ter esse direcionamento claro ou esse direcionamento mais intuído por percepções, se você vai ter o tic-teco brigando, o que você precisa fazer? Silenciar e analisar o caso. Analisai o caso, estudai o caso. Se eu for por esse caminho, eu prejudico alguém que está ao meu redor? Eu prejudico a mim? Eu prejudico alguém que talvez... O que poderia dar de errado? Entende? E ali eu começo a ter um direcionamento mais preciso. Mas, Fábio, ainda assim, eu fico, às vezes, perturbado, porque eu penso em tudo isso. Eu quero entender para onde eu vou, mas as coisas não vêm. As coisas não vêm. E aí eu te falo, José, ele pegou ali e ele assumiu que aquele direcionamento era um anjo do Senhor. Ele assumiu isso como a verdade dele. Então ele nem questionava. Ele nem questionava. Mas se a gente voltar aqui para o início, olha só o que ele fala. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Quando a gente fala enquanto ele meditava sobre isso, a gente automaticamente vem para cá, ó. Capítulo 2, Lei da Adoração.
Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele. É se colocar em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Então, se você não sabe, ou se você está tendo dificuldade para onde ir, faz como José. Ele chamou aqui de meditação, porque ele simplesmente deve ter se recolhido ao canto dele. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente pode fazer da nossa forma. Ou seja, se recolher e conectar, tentar fugir desse mundo de distrações, como ele falou aqui, de tecnologia, de problemas, de situações que vão tirar o nosso foco, se recolher à nossa presença e fazer uma conexão através de uma prece. Porque você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. José não estava sozinho. Maria, Jesus, ninguém. Nunca ninguém está sozinho. Só que, muitas das vezes, nós nos recolhemos às nossas paixões e vaidades e entramos naquele ciclo de negatividade do ó céus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Como se eu fosse o umbigo do mundo. Entende? Como se eu fosse o umbigo do mundo. Mas eu não estou sozinho. Assim como eu, existem milhões de pessoas passando por perrengues talvez muito mais complicados. José escutou e assumiu como uma verdade. Agora, quando nós temos essa capacidade de blindar as pessoas que estão ao nosso redor, e isso significa baixar o nosso ego e tentar eliminar os espúrios das nossas paixões, nós conseguimos conectar genuinamente com o divino através de uma prece. E ali ter as intuições, os direcionamentos, a sabedoria necessária para tomar as melhores decisões. Porque independente de qualquer coisa, cabe a nós, está na nossa mão o livre-arbítrio de ir ou não para o Egito, como José foi. Percebe? José, ele pegou a autorresponsabilidade dele e ele decidiu pegar Maria e Jesus e levar para o Egito. Ele poderia não ter levado. E Herodes poderia ter achado Jesus e matado Jesus. Percebe? Então, nós temos essa conexão com Deus? Sim, temos. Nós temos a intuição e a ligação com a espiritualidade? Sim, temos. Como a gente vai saber se o que a gente está escutando parte do espírito bom ou parte do espírito... Não vou falar ruim, porque eu não gosto desse termo ruim, porque nós sabemos que todos nós estamos num momento de evolução. Mas parte desse amiguinho não tão evoluído, vamos colocar dessa forma. Como é que a gente vai saber? Estudai o caso. Porque está sobre a nossa responsabilidade ter os melhores direcionamentos. Percebe? Então, vê que uma passagem a gente consegue ligar vários pontos extremamente importantes para o nosso dia a dia. Porque é perrengue. Eu sei que é perrengue. Eu passo por perrengue. Eu sei que você passa. Todos nós, sem exceção, passamos por perrengue. Mas nós temos que usar da nossa autorresponsabilidade, do nosso poder de decisão, minimizar as nossas paixões e os nossos egos para tomar as melhores decisões. Porque Deus está conosco. Assim como o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor estava com José.
Percebe? Bom, então vamos fechar por aqui. Espero realmente que esse bate-papo tenha feito sentido para você, que a gente tenha realmente conseguido ligar os pontos de uma passagem que às vezes pode até passar batido. Ah, legal a história, José escutou, mas, poxa, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Entende? Porque José era ser humano, era encarnado assim como nós somos hoje. Então a gente pode pegar esses conceitos, com os aprendizados, com os conhecimentos que nós temos hoje, que já foi nos revelado aqui, pela terceira revelação, a gente já pode pegar isso e aplicar no nosso dia a dia. Mas nós precisamos ter a autorresponsabilidade para fazer isso. Nós precisamos minimizar as nossas paixões e minimizar o nosso ego. Porque senão todas as nossas ações elas vão ser tomadas com interferências de espúrios, de informações que não sejam talvez tão legais assim. Beleza? Então eu te desejo muito sucesso, beijo no coração, que você realmente tenha a capacidade de analisar o caso diante o Tico e Teco que fica brigando aí, o anjinho, o demoninho no seu ombro, fazer como José, tomar as melhores decisões escutando o anjo do Senhor. Mas faz como ele, medita. Entre em conexão através da prece, porque a prece ela tem três propostas, né? Louvar, pedir e agradecer. Isso é o suficiente para a gente seguir em frente. Isso é o suficiente. O resto está na nossa mão, tá bom? Beijo no coração. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio aqui do Ligando os Pontos. É até estranho falar rumo certo, que eu não falar rumo certo toda vez, e agora é Ligando os Pontos. Então tem que adaptar aqui a cachola para isso. Mas seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Espero que tenha feito realmente sentido para você. E seguimos na nossa jornada, ligando os pontos aqui do Evangelho, tanto antigo quanto novo. Vai depender, enfim, do que for proposto. E espero que isso seja de bom proveito aí na sua vida, tá bom? Beijo no coração, até a próxima quinta-feira que vem com mais um capítulo, com mais um episódio de Ligando os Pontos. Até mais, tchau, tchau.